Você já parou para pensar quem é o dono do chão onde sua casa foi construída? Não estou falando de bancos ou financiadoras. Estou falando de uma história que remonta ao Brasil colonial, um segredo que pode envolver santos católicos e uma taxa que, acredite, ainda é cobrada até hoje e que inclusive pode ser cobrada de você. Sim, estamos falando de terras que oficialmente pertencem a entidades religiosas. Prepare-se, porque esse vídeo pode revelar que talvez a sua casa esteja em uma terra de santo. Para começar essa jornada no tempo, vamos para o interior de São Paulo, em 1946. Na cidade de Franca, a justiça se viu diante de um dilema peculiar. Uma família, os herdeiros de doadores do século XIX, queria de volta as terras que seus antepassados haviam entregue a São Sebastião, lá em 1876. O argumento era simples e, para muitos, óbvio. O santo de devoção não havia tomado posse da terra doada. Uma lógica irrefutável. Certo? Errado. A paróquia local, agindo como representante legal de São Sebastião, contestou, afirmando ser a legítima proprietária. E para surpresa de muitos, a justiça deu razão à igreja. Esse caso estudado pelo professor Dirceu Pixinato Júnior, da PUC de Campinas, e revelado em uma reportagem da BBC Brasil, é apenas a ponta do iceberg de uma prática que se espalhou por todo o Brasil colonial e cujas consequências ecoam até os dias atuais. Por incrível que pareça, São Sebastião não é o único santo proprietário de terras no Brasil. A lista é vasta. Tem terras de São Francisco, tem de São José, tem também de São Pedro, de São João Batista e de São Bernardo também. Além disso, existe uma infinidade de aparições de Nossa Senhora, como da Conceição, do Carmo, do Livramento. Esses nomes constam em milhares de documentos oficiais como donos de terras em lugares como Rio de Janeiro, Salvador e Fortaleza, por exemplo, até os rincões do interior. Muitos desses terrenos, doados à igreja no período colonial para a construção de capelas e fomento de povoados, hoje abrigam bairros populosos e valorizados. Mas a propriedade formal, o chamado domínio direto, permanece com a Igreja Católica, a representante legal desses santos. É aqui que entra o cerne da questão, a enfiteuse. Também conhecida como aforamento ou emprazamento, essa norma jurídica milenar foi incorporada ao Código Civil brasileiro e é o que torna essa curiosidade histórica uma realidade financeira para muitos. Basicamente, ela estabelece que em alguns casos, o proprietário do terreno, o senhorio direto, é diferente do proprietário do que está construído nele, o enfiteuta. E é o senhorio direto que tem o direito de receber uma taxa específica, o laudêmio. Essa taxa corresponde a 2,5% do valor do imóvel e é cobrada sempre que há uma transação de venda. Pense bem, a igreja, como dona formal do terreno, recebe essa porcentagem toda vez que o imóvel muda de mãos. Um fluxo de renda perpétuo, que segue enriquecendo uma instituição já detentora de uma imensa fortuna. Essa manutenção da enfiteuse não é apenas uma curiosidade legal, ela gera problemas reais e palpáveis. Vários municípios enfrentam dificuldades em cobrar o IPTU de imóveis situados nessas áreas, gerando perdas significativas para os cofres públicos. Outra barreira: programas federais de habitação, como Minha Casa Minha Vida, muitas vezes exigem que as terras beneficiadas sejam públicas para liberar recursos, o que exclui as propriedades da igreja, consideradas privadas. Moradores que vivem em terras de enfiteuse relatam dificuldade em obter os títulos definitivos de suas propriedades e, claro, o laudêmio encarece a venda, podendo até inviabilizar negócios. A Federação Nacional dos Corretores de Imóveis já criticou publicamente a cobrança, afirmando que ela onera o comprador de boa-fé, desestimula a formalização de negócios e impõe um custo adicional que impacta significativamente a liquidez do imóvel. E não são só corretores. Em fóruns e redes sociais, o choque de moradores ao descobrir a dívida com a igreja é palpável. Antes de continuarmos, me diz uma coisa: você já tinha ideia de que algo assim existia no Brasil? Deixe seu comentário aqui embaixo e ajude essa história a alcançar mais pessoas. Se você está gostando do que descobriu, dê um like no vídeo e, claro, inscreva-se no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E quanto a Igreja Católica arrecada com isso? A Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, questionada pela BBC News Brasil, não se manifestou, afirmando não ter dados centralizados sobre a arrecadação ou a extensão das terras da igreja no país.
Isso levanta uma nuvem de mistério sobre os valores envolvidos. No entanto, sabe-se que algumas dessas terras estão em regiões de altíssimo valor. O exemplo de Ribeirão Preto é chocante. A arquidiocese local seria dona de todo o quadrilátero central da cidade. Isso significa dezenas de quarteirões com casas, edifícios e grandes comércios. Um apartamento de R$1 milhão, por exemplo, gera R$25 mil de laudêmio à entidade. E o mais intrigante, advogados da arquidiocese teriam dito ao professor e pesquisador Dirceu Pixinato Júnior que todo o dinheiro arrecadado em Ribeirão Preto vai direto para o Vaticano, uma informação que a CNBB e a arquidiocese não confirmaram nem desmentiram. A enfiteuse e o laudêmio não são invenções brasileiras. Sua origem remonta ao Império Bizantino, sob o imperador Justiniano, no século VI. O objetivo era simples: controlar o arrendamento de terras da igreja e impedir que terceiros lucrassem com a negociação dessas áreas. No Brasil colonial, a prática se intensificou. Para atrair mão de obra para as vastas terras concedidas pela coroa portuguesa, as sesmarias, fazendeiros doavam parte de suas propriedades a santos, incentivando a construção de capelas e a formação de povoados. Muitos desses povoados viraram cidades, e a igreja manteve o domínio sobre esses terrenos. E por que, ao contrário de outros lugares, a enfiteuse persiste aqui? Em Portugal, após a Revolução dos Cravos em 1974, que derrubou o regime ditatorial, a enfiteuse foi abolida. As terras da igreja que não abrigavam templos ou atividades religiosas foram simplesmente expropriadas. Muitos em Portugal se surpreendem ao saber que o regime ainda vive no Brasil. O fato é que ainda há muita influência do catolicismo na política brasileira, mesmo após a proclamação da República, em 1889. Depois de tudo isso, a pergunta que paira no ar: será que o terreno onde está construída sua casa ou condomínio seria uma terra de santo? Descobrir essa informação pode não ser trivial, pois requer uma pesquisa aprofundada nos registros de imóveis da sua região, em alguns casos, até em arquivos históricos. No entanto, se você mora em uma área de ocupação antiga, especialmente em centros históricos, próximos a igrejas centenárias ou em uma cidade com nome de santo, vale a pena investigar. O que você achou dessa revelação sobre as terras de santo e o laudêmio? Já conhecia essa taxa? Deixe seu comentário e compartilhe sua opinião. E se essa curiosidade te surpreendeu, não deixe de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e, claro, se inscrever no canal para mais histórias incríveis como essa. Fique com Deus e até a próxima!